digamos que alguém está registrando uma marca que é igual à minha. E aí abre o prazo, a minha não está registrada. Abre o prazo. Como é que eu vou ficar sabendo? Veja bem, se você não tem a marca registrada, é um problema. Olá pessoal, tudo bem? Paulo Zamboni, da Registro Feito. Estamos aqui hoje para gravar o nosso episódio do Momento Criativo com os contadores. Tenho aqui grandes amigos, Carmo Alex e o Alcindo. E logo mais a gente vai falar um pouquinho mais sobre a experiência de cada um pouquinho da sua história também. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para que os nossos seguidores possam curtir o nosso vídeo, acionar o sininho também para que possa estar recebendo as notificações em relação ao podcast e também compartilhar com os amigos, né? Hoje a gente tem um assunto muito interessante, um assunto voltado aos contadores, empresários de um segmento como um todo, né? Então eu gostaria de apresentar o Carmo. Carmo hoje é presidente do Sindiconte, também é proprietário da Método Contabilidade e agora ele vai falar um pouquinho para nós aí, contar um pouquinho da sua história. Quem é o Carmo na fila do pão? Olá, Paulo. Primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? E como você diz, quem é o Carmo? Bom, eu sou empresário contábil, hoje estou como presidente do Sindiconte Chapecó. Trabalho já com contabilidade praticamente há mais de 20 anos aqui em Chapecó. Tenho o meu próprio escritório. Participo, né, de várias entidades aqui de Chapecó, representando hoje o Sindiconte, né? Tenho uma família constituída aqui em Chapecó. Clientes, amigos, né? Então, basicamente, eu hoje posso dizer que o que eu sou hoje é em função da contabilidade, né? Então, a gente está aqui hoje com o meu colega Alcindo, você. Então, realmente, a gente está aqui para conversar, ter um bate-papo bem legal aqui sobre marcas e patentes. Legal. Não vai ser só sobre marcas e patentes. Vamos falar um pouquinho também sobre o dia a dia de vocês, as dificuldades que você tem aí no segmento de contabilidade. E aqui conosco também, nós temos aqui o Alcindo Lopes, da Central Contabilidade, que já foi presidente do Sindiconte também. Hoje ele participa de outras entidades, né? E vai contar um pouquinho da sua história, né? E aí? Paulo, obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui. Então, sou Alcindo Oliveira Lopes, todo o meu nome, né? Sou empresário contábil, sou noivo da Alessandra Base, né? Pai da Nalanda Lopes. Sou advogado também, né, com registro na ordem. Fui presidente do Sindiconte, vice-presidente do Sindiconte, fui diretor de divulgação. Então eu estou no sistema do sindicato desde 2001. Então lá se vão 24 anos, né? Atualmente sou conselheiro do CRC, né, sou conselheiro do Conselho Superior da UNO Chapecó, da Fundest, do Conselho Superior da UCEF e também da CPA da UCEF. Então essa é a minha história, sempre participando aí ativamente da sociedade, né? Buscando aí levar o melhor para os meus clientes e principalmente falar de marcas e patente me deixa muito satisfeito porque é algo que eu julgo muito importante para as empresas. Que legal, muito bacana. Um dos motivos que me fez trazer vocês para o debate é porque o segmento de contabilidade, ele está muito relacionado com a questão da propriedade intelectual, né? Poderia estar muito mais, mas a gente vê que existem algumas dificuldades que a gente encontra junto à classe de contabilidade, né? Muitas vezes é falta de informação, muitas vezes é o dia a dia de vocês que é muito corrido, né? A gente percebe que tem um papel fundamental do contador em informação de criar o valor da importância da marca, mas a gente percebe que muitas vezes o dia a dia do contador é tão corrido, é tanta informação, tanta coisa, que o contador muitas vezes ele acaba focando em algumas coisas que são mais importantes para ele naquele momento. E também eu acredito que tenha um pouco de insegurança em relação aos profissionais que trabalham nessa área de propriedade intelectual, porque existe muito, hoje, Brasil, existe muito jeitinho brasileiro, muita gente querendo se aproveitar dos outros, então o segmento de propriedade intelectual, de uma forma geral, ele não é bem vista, e muitas vezes você tem que encontrar uma empresa séria, uma empresa que você possa dizer, não,
pode fazer com que aquela empresa, porque aquela empresa eu garanto que é uma empresa séria, né? E aí eu queria entender de vocês, aonde no dia a dia de vocês, que vocês enxergam que a propriedade intelectual, o registro de marca, é algo que vocês precisam conversar com o cliente, que vocês tocam nesse assunto, ou em que momento vocês percebem que isso precisa trazer esse assunto em pauta. Primeiramente, gostaria de pedir para o Carmo para ele falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, Paulo, assim, o que eu vejo é o seguinte, até estava comentando antes, né? A gente está trocando umas ideias aqui. Os nossos empresários, a maioria das nossas empresas, nossos clientes, são empresas familiares, né? Então, o brasileiro por si só já tem aquela gana, ele é empreendedor nato, né? Mas muitas vezes falta um pouco de orientação, né? Para que ele realmente faça a coisa da forma correta. E como o empresário, ele já vem daquela ânsia de ser um empreendedor, de abrir uma empresa, ele tem uma ideia legal, ele tem aquela vontade de trabalhar, de ter o seu próprio negócio, ele acaba focando, às vezes, né, em tudo aquilo menos na marca dele. E ele vai pensar nisso somente depois, né? Quando já está constituído no mercado, quando já tem um nome, já tem uma rede de clientes, uma rede de fornecedores grande, né? E aí ele vai pensar na marca. E às vezes pode acontecer, né? De aquele momento já, às vezes pode ser tarde, né? Então, assim, o que a gente normalmente lá no escritório tenta orientar os clientes, né? Para que eles deem atenção também a esse segmento. Porque as empresas, elas são constituídas com o objetivo de prestar um serviço, de conquistar um mercado, e muitas vezes quando a pessoa, ou o cliente, a empresa, conquista o mercado dela, está pronta para, digamos assim, buscar novos horizontes, aí vai pensar na marca e naquele momento às vezes pode dar um baque, pode dar um problema, que essa marca, esse nome, isso já está registrado. Então realmente é uma situação que o empresário hoje, ele ainda não está consciente da importância que é ter a sua marca, sua patente, seu nome registrado, né? E a gente já também está tentando mudar um pouco essa cultura para a pessoa, para o empresário se preocupar com isso logo no início, né? Que é algo que hoje ainda tem uma certa resistência, ou não saberia nem se é resistência, mas são tantas coisas para ele pensar, né? Que ele acaba de repente deixando para trás ou deixando de lado, vou pensar nisso mais à frente. E aí, de repente, esse mais à frente, lá na frente, vai dar problema. Isso é bem interessante. Eu tenho certeza que se a gente pegar, por exemplo, as empresas que hoje que estão junto que são associadas do Sindiconte, eu tenho certeza que deve ter um número bem expressivo de empresas que também não registraram a marca. E aí muitas vezes começa pela própria empresa. Se o contador ele não tem essa noção da importância, como é que ele vai falar isso para o seu cliente? Exato. É bem nesse sentido. Até mesmo alguns anos a gente conheceu, né, em função disso, né, da necessidade realmente da importância de se registrar a marca, né? Então eu também tomei essa iniciativa no momento em que realmente eu percebi a importância que é ter a marca registrada. E você é testemunha, né, que não é fácil, né? A gente já tínhamos passado do ponto, digamos assim, mas tem jeito, dá para fazer a coisa, né? Por isso que é importante buscar um profissional logo no início da caminhada, até porque se tiver que ter uma mudança de rumo, de repente optar por um outro nome, uma outra situação, que essa que ele de repente criou, não é possível, né, ser registrada, de repente ainda há tempo, né? A gente conhece exemplos aí bem complicados, né? Na dúvida, registra. Por quê? Porque quando você constitui uma empresa, você vai empreender, né? Primeiro, a primeira dificuldade, ou a primeira tarefa é você definir um nome, né? Uma razão social e um nome fantasia, se não é a mesma coisa. Então esse sonho, você não sabe se vai dar certo ou não. E legal. Se vai prosperar ou não, enfim, mas na dúvida registra, pelo menos está garantido. Isso aí. E agora, pegando essa conexão aí com o Cindo, eu quero falar que para você registrar uma marca, inclusive essa é uma das perguntas que depois você vai fazer depois, mas a gente pula ela. Para você registrar uma marca, você não precisa ter uma empresa constituída.
Tá? Principalmente porque você pode usar algum CNPJ que você já tem, tá? E você também pode utilizar o nome da pessoa física. Tá? Claro que depois que a empresa for constituída, a gente pode fazer uma mudança, uma transferência de titularidade. A gente pode transferir a titularidade dessa marca para um CNPJ. Sempre é bom deixar no CNPJ, mas você pode começar um processo de registro no nome de uma pessoa física. E isso é uma informação que muitas vezes o contador não tem. Ele acha que tem que fazer tudo primeiro para depois registrar a marca. E não, muitas vezes você pode começar um processo mesmo que não tenha a empresa constituída, e depois você pode fazer essa alteração, né? Então hoje qualquer pessoa ela pode registrar uma marca no seu nome ou num CNPJ. Outra informação importante que eu quero passar agora para os contadores que estão nos ouvindo, muitas vezes eles acham, mas já tem uma outra contabilidade com o mesmo nome. O segmento de contabilidade, de todos os segmentos que existe no Brasil hoje de atividades, contabilidade ela possui uma jurisprudência, né? O Alcindo, que é advogado, vai entender um pouquinho mais sobre isso, que você pode registrar 2 nomes de contabilidades com o mesmo nome, desde que elas não sejam dentro da mesma cidade ou não sejam muito próximas, tá? Você consegue, por quê? Porque o INPI entende que o nome de contabilidade ele é local. Então, se eu tiver uma em São Paulo e uma em Chapecó, o mesmo nome, ambas merecem a proteção. Tá? E eu tenho vários casos de empresas que a gente já conseguiu o registro nessa mesma linha. Tá? Eu posso dizer que é o meu caso. Exatamente. Né? Exatamente. Então, essa é a importância, né, de se buscar esse tipo de informação, porque eu sei que eu não sei como é que está funcionando hoje, mas sei que um tempo atrás você mesmo poderia entrar lá no INPI lá e fazer a consulta. Apareceu, não, já não pode. Quer dizer, a importância de se buscar um profissional qualificado, que conheça, né? Porque num primeiro momento, nós tivemos essa dificuldade, mas depois a coisa, quer dizer, tem solução, né? Então, a importância de ter um profissional que realmente conheça, né, esse segmento. E uma das coisas que a gente tem que frisar também, Paulo, é custo, né? O pessoal acha que é uma fortuna você fazer um registro de marca, né? Às vezes bem pelo contrário, bem menos que se possa imaginar. Exato, isso é uma coisa bem legal e eu até quero voltar um pouquinho sobre essa questão de o que acontece se uma empresa, né, já tem uma marca registrada, né? Já que a gente está falando sobre esse assunto, eu acho interessante a gente introduzir isso também, né? Então muitas vezes a gente pode trabalhar com nomes compostos, a gente pode mudar um pouco como a marca está se apresentando, somente quando tem casos específicos que uma marca precisa ser trocada, mas existe muita brecha, sabe? Então a gente que trabalha com isso, a gente auxilia as empresas e assim, vai criar um negócio? Faz uma pesquisa, tá? E aí depois que você se motivou, faz o registro direitinho, mas o importante é você fazer uma boa pesquisa e também garantir que de repente depois você não tem uma dor de cabeça de ter que trocar a marca, né? Assim mesmo como vocês comentaram, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para o Alcindo, né? Em que momento na contabilidade vocês percebem que aquele cliente que vocês estão conversando, que ele precisa registrar a marca? Muitas vezes na abertura da empresa você já percebe que o nome é bom, o nome é forte, né, e que ele deveria proteger. Às vezes é uma junção de 2 nomes que o empreendedor criou e aquilo fica tão forte, né, que você, no teu intuito, né, já imagina que seria ideal para ele registrar. Muitas vezes é difícil a gente convencer, porque é um momento que ele está com várias demandas, né? Sim. E aí o tempo vai passando e acaba passando e a gente acaba não falando. Então o ideal seria a gente ter já dentro do nosso checklist lá de construção da empresa esse momento para falar da marca. É bem interessante, eu até vou te ajudar, tá? Eu já conversei já com outras pessoas e tal, e eu falo bastante sobre isso. Eu vejo que muitas vezes a gente tem que olhar no olho do empresário e ver quando o olho brilha. Quando aquele empresário ele tem sonhos, que ele tem um projeto, ele vai abrir franquias, ele vai abrir filiais, quando ele tem um sonho desenhado na cabeça, que ele mostra que ele não está vendendo almoço para comprar janta,
esse é o cliente que ele precisa registrar a marca. Porque você sabe, tem muitas empresas que o pessoal cria, que é para, de repente, dar nota, alguma coisa, muitas vezes ele usa a marca de outra empresa e tal. E isso acontece muito. No dia a dia de vocês, vocês têm vários tipos de clientes, né? Mas essa é uma dica que eu daria para vocês. O empresário que você percebe que ele tem ele tem um sonho, um projeto, uma paixão por aquilo que ele está fazendo, esse cara, ele precisa registrar a marca. E vocês, como empresário, vocês têm a obrigação de ajudar ele nesse momento. E até uma informação importante. Apenas menos de 19% das empresas registram a marca no início. Isso de 0 até 5 anos. Porém, depois que as empresas passam de 5 a 10 anos, esse número ele aumenta muito. Hoje, você não consegue lembrar de uma empresa que cresceu, uma empresa forte, que não tem a marca registrada. Exato. Então eu digo que hoje marca registrada é o sinônimo de sucesso, né? Por quê? Porque você acredita mais no negócio. Porque você não vai parar o negócio depois que você já fez todo um investimento, você tem um sonho, um projeto por trás. Então é muito legal isso, né? Isso aí é muito importante para a empresa, né? Para que ela realmente consolide no mercado, né? Que tem essas condições de seguir, no caso, para seguir trabalhando, seguir aquele sonho, né? Que o empresário tem. Então, é uma coisa que é um detalhe que, infelizmente, ainda, que nem você falou, algumas empresas no início não têm essa atenção, né? Mas é importante, muito importante. Porque, eu penso, é muito mais fácil você mudar o nome no início do que depois, daqui a 2, 3 anos, né? Hoje o negócio está tão acelerado, os negócios acontecem com tanta velocidade, que uma empresa ela tem um comportamento, uma carteira de cliente, um tipo de faturamento no início, mas depois de 2, 3, 5 anos, meu Deus, as coisas evoluem muito, né? Então, para você mudar a marca depois, é muito complicado, é muito burocrático. Já consolidou o mercado, né? Sem falar no custo disso, né? Porque, queira ou não, você investiu nessa marca, né? Você fortaleceu ela. E aí, daqui a pouco perde. Então, recomeçar de novo, quanto mercado vai perder? Exatamente. E o que acontece? A gente vê também que tem a questão de todo o transtorno que gera por trás disso, né? De você ter que trocar, avisar clientes, muitas vezes gera-se no mercado também uma insegurança em relação se a empresa é uma empresa séria ou se a empresa de repente não está quebrada. Então tem muita coisa, né? E muitas vezes, há um tempo atrás eu estava conversando com um empresário e eu fazia várias vezes, eu já tinha conversado com ele sobre registrar a marca e nunca ele deu a devida importância. E um dia nós fomos visitar uma feira e aí a Ângela, minha esposa, estava junto. E aí ela fez uma pergunta para ele que virou a chave para ele. Ele disse: legal a sua marca, me explica, de onde que veio esse nome? O nome da empresa era DSA. Aí ele disse: olha, essa marca ela tem uma história, é o nome dos meus filhos. Cada letra é o primeiro nome de cada um dos meus filhos. Aí ela disse: pois é, mas isso é uma coisa muito, muito bacana, né? Tu já pensou você perder essa marca? E foi aí que ele disse: não, me passa uma proposta. Então tu vê como é que é, né? Muitas vezes as pessoas, elas falta um toque aí para elas entender da importância que a marca tem para cada um, né? Exatamente. Sim. É isso mesmo. Bom, eu gostaria de pedir para vocês também casos que vocês lembram de clientes que tiveram problemas em não ter registrado a marca, ou ter que trocar de marca, que isso gerou todo um transtorno para eles. Você lembra de alguma coisa, Carmo? Assim, eu tive, na verdade, 2 clientes, né, que há um tempo atrás tiveram essa dificuldade, né? Depois de aquilo que a gente já conversou agora, depois de consolidado já a empresa e tal, aí veio a preocupação, né? E aí constatou-se que a marca que ele tinha, né, já estava registrada, né? Aí, no caso, gera todo um transtorno, como o Alcino comentou, enfim, a gente está conversando aqui. Tem uma questão de custo financeiro em cima disso, custo intelectual, né? Porque, na verdade, você perde aquela tua essência, que teoricamente você era conhecido. E tem toda uma parte emocional também, né? Então, assim, gera
gera um desconforto muito grande, né? Então, eu vejo que esses 2 clientes que a gente teve lá no escritório que tiveram dificuldades, eles estão ainda batalhando, né, para ver se conseguem manter o nome ou adequar alguma coisa, né? Mas gera um estresse bastante grande, né? Isso tanto para nós como para eles, porque eles às vezes até perguntam, mas eu não lembrei disso, né? Por que vocês não comentaram comigo? Apesar que a gente comenta, mas é aquela coisa, no início o cliente ele está preocupado com N coisas, né? Será que vai dar certo o meu negócio? Será que não vai dar certo? E acaba deixando esse detalhe para depois. Então, geralmente, a gente teve alguns casos, tá rolando ainda, né? Porque daí até a gente pode depois conversar a respeito disso, como é que é o procedimento, o que acontece, né? Que isso é uma dúvida que o pessoal tem também. Mas gera um estresse bastante grande, Paulo. Deixa eu até te falar uma coisa bem interessante, Carmo. Hoje, a maior parte dos clientes que nos procuram, tá? A marca não passa. Uhum. Hoje o INPI, ele registra aproximadamente em torno de 45 a 50 mil pedidos de registro de marca todo mês. É um volume extremamente alto e registro de marca é uma das coisas que está crescendo, né? Então, deixar para depois é um erro crucial, porque os nomes mais legais que a gente conhece, a maioria deles já foi usado. E por isso a importância de você contratar um profissional especialista nessa área, porque daí você começa a analisar o que pode ser feito. Muitas vezes, olha, coloca um outro nome aqui, muitas vezes usa as iniciais, olha, essa palavra realmente não vai passar, tu vai ter que trocar essa palavra, sabe? Muitas vezes quando ele usa 2 palavras, olha, tu pode usar essa mais alguma coisa, mas aquela outra você não pode, ou não pode usar as 2 palavras combinadas. Tem muita coisa que dá para fazer. E a gente está à disposição para ajudar vocês. Porque assim, fazer uma pesquisa, dar um direcionamento, não tem custo para nós que somos especialistas nessa área. E a gente pode fornecer esse trabalho para vocês. Isso, na verdade, já está dentro da política hoje, do trabalho, da parceria que a gente tem com o Sindiconte. Exatamente. Né? Isso é importante porque, como você colocou, não custa ir lá e fazer essa pesquisa. Não dá para usar? Descarta. Já vai trabalhar algo que você possa fazer o registro e já pode começar até a providenciar esse registro. Já de início, né? Porque, como a gente falou antes, como você não tem certeza do que vai acontecer com essa marca, o ideal é que você faça esse registro, né? E garanta, pelo menos, essa marca, né? Isso. E você, Alcindo, já teve algum cliente que teve problemas assim, que gerou um estresse, ou que... Não chegou a ter problema, né? Mas já teve cliente que já foi avisado por empresa de registro de marca, né? Que tinha alguém registrando aquela marca e aí o cliente acabou se espertando e fazendo registro antes porque ele tinha preferência em função de ser mais antigo e coisas assim. Mas a gente conhece a história aqui na cidade, né? De alguns segmentos aí que tiveram bastante problema aí com questão de marca, né? Isso, e muito legal você tocar nesse assunto, até pra gente alertar os contadores também. Esse papinho que, tem uma empresa que está registrando a sua marca, mas você tem preferência, isso não existe, tá? O que acontece? Existem empresas hoje, as empresas hoje que mais protocolam pedidos de registro de marca são essas empresas que ligam. Por quê? Tem muitas pessoas que acabam não dando bola, mas tem outras pessoas que acabam caindo, né? Por falta de informação. Então, o que eu oriento os clientes? O que essas empresas fazem? Elas pegam uma lista, por exemplo, vamos imaginar a contabilidade central, né? Procuram lá no Google, no Instagram, várias empresas que têm o mesmo nome. E elas ligam para todas, com a mesma história. Aquele que entrar primeiro, ele vai ter um direito de preferência, de anterioridade. E aí, se eles pegar lá 5, 6 e uma aceitar, eles ganham o cliente, entendeu? Então é isso que acontece. Muitas vezes, então, quando alguém abordar com esse papo, é importante procurar uma empresa especializada, fazer uma boa pesquisa e fazer o processo de registro, mas não com essa empresa. Sim. Por quê? Porque você não sabe se essa empresa existe, né? Se realmente ele não vai pegar teu dinheiro e vai sumir, ou se de repente não vai estar fazendo isso com vários clientes, de repente vai dar preferência para outro. A gente não sabe o que acontece. Então, por isso que é importante ter uma empresa especializada que possa fazer essa ponte, né? Que possa auxiliar. Essa é uma preocupação, porque agora são momentos, né? Assim, durante o ano, assim, às vezes, de repente, são vários clientes, recebi esse e-mail, recebi essa ligação,
né? Parece que o pessoal quer buscar fazer esse terrorismo, entre aspas, né? Para o pessoal realmente pressionar o pessoal a registrar essas marcas. E tu nunca sabe se a empresa do outro lado é uma empresa idônea ou não. Então essa é a preocupação aí, que é bem importante essa colocação. Legal. E o engraçado é que é sempre no centro do país, né? Sempre São Paulo. Sim. Que... Sempre de lá. Sim. Né? Então, para que fazer um negócio com uma empresa lá de São Paulo que você não conhece, se tem empresas aqui que podem dar todo esse suporte? Aproveita essa informação e corre atrás de alguém aqui próximo, né? Que você tenha garantia. Confiança. É interessante. Uma coisa que eu queria comentar com vocês também é que muitas empresas, quando elas estão abrindo, elas pedem para o contador pesquisar o nome na junta comercial. E existe um grande problema aí, que muitas vezes alguns clientes, eles têm a impressão, ou eles entendem que pesquisando na junta comercial, a marca passa. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, de algum cliente dizer, não, mas você me falou que a marca passava. Gente, junta comercial só garante a razão social da empresa, ou seja, o nome que vai estar no contrato. E tem muitas empresas que a razão social não tem nada a ver com o nome fantasia, que é onde que a marca aparece, né? Porque a marca é o nome fantasia, é aquilo que você, o nome que você dá que faz, que envolve a empresa como um todo, que é o que aparece, é o que as pessoas lembram, né? Então, se é o que as pessoas lembram, é ali que precisa ter a segurança. Claro que é muito importante fazer a pesquisa na junta comercial, até porque se você não passar lá, não tem o que fazer, né? Mas muitas vezes lá dá para botar uma palavrinha a mais, dá para fazer algum ajuste, né? E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, né? Dessa confusão que acontece. Pode ir. Na junta comercial, na verdade, hoje, Paulo, no passado você indicava até 3 nomes, né? Aí a junta demorava um tempo e ela te dava uma devolutiva, né? Qual nome que poderia ser, vinha lá um cinzinho. Hoje não, hoje quando você coloca o nome já na viabilidade, ele já diz se pode ou não aquele nome. Então tá muito mais... Mas é o que você diz, ela faz essa comparação no que tem registrado na junta comercial, não é o que tem proteção. Exato. Do nome, né? Porque lá simplesmente eles vão analisar o que está escrito ali, né? E lógico, tem a questão do segmento também. E também, talvez, Paulo, até seria interessante, porque muitas vezes a gente tem dúvida, né, da diferença ali entre razão social, marca e patente. Se tu pudesse dar, de repente, um esclarecimento a respeito disso, aí ficaria bem interessante para o pessoal, porque às vezes o pessoal confunde as coisas. Legal, uma excelente pergunta. Então, a razão social, então, é o nome que aparece da empresa, né, que tem o limitada, que tem o ME, e que ele é utilizado, digamos assim, para dar o nome da empresa na parte jurídica, na parte legal, né? O nome fantasia é a marca. Só uma pergunta. O pessoal registra a razão social também ou não? Normalmente, não. A marca, quando ela é protocolada, quando a gente faz o processo de registro, aparece quem é o titular. Entendi. Então, ou é uma pessoa física ou é uma pessoa jurídica. Normalmente, a pessoa física são profissionais liberais, profissionais que tenham digamos assim, um certificado de conclusão e tal. Então, hoje, quando você registra uma marca, você precisa provar licitamente a sua atividade. E uma das formas de você provar isso é através do cartão do CNPJ, né, que tem os quinais, ou se é um profissional que já tenha digamos assim, um certificado, se é um profissional liberal, né? E pessoas físicas que não têm, digamos, não possuem um certificado, querem registrar uma marca, elas podem, mas existe um risco, muitas vezes, do INPI fazer uma prestação de contas. E olha, o titular, ele é obrigado a provar licitamente a sua atividade. Caso ele não prove, o registro pode ser arquivado, né? Então existe esse risco. Então, muitas vezes a gente indica, você quer fazer um registro no nome da pessoa física? Você pode. Só que o ideal é logo depois que você fez, você já criar um CNPJ e fazer uma transferência de titularidade para dentro desse CNPJ, justamente para evitar que muitas vezes o INPI queira questionar isso e você possa ter um problema lá na frente, né? Mas isso acontece muito. Então mais o nome, a marca mesmo, né? Que o nome é fantasia, digamos assim. Lógico que às vezes é o mesmo, né? Às vezes o cara coloca na razão social o nome fantasia, né? É a mesma coisa.
E então, nesse sentido aí. E a patente também entra mais aí é mais com produtos, né? É mais nesse segmento, né? Sim, vamos lá. Agora eu vou explicar a diferença entre registro de marca e registro de patente. Muitas pessoas confundem, eles acham, eu vou patentear minha marca, né? Mas não é, né? Registro de marca, você registra o nome, tá? E também o símbolo, o formato que ele foi feito, as cores. E você pode, então você tem o registro nominativo, que é onde você registra só o nome. O registro misto, você registra o logo e também o nome. Ou somente o registro figurativo. Quando você tem um personagem, você tem alguma coisa rebuscada que você queira registrar. Por exemplo, a vírgula da Nike, né? Ou a maçã da Apple. É uma marca figurativa, porque ela é utilizada sozinha. Então você precisa registrar ela separadamente também, né? Então tem casos de empresas que eles precisam registrar de várias formas, porque é como a marca aparece, né? Já o registro de patente, o patente é um produto. É um celular, é um equipamento, um relógio, enfim, ele tem uma infinidade de coisas, mas é sempre um produto físico, tá? É algo que gera algum tipo de benefício, então patente ele é focada nisso. Então patente não tem nada a ver com marca, tá? Então é importante que vocês saibam, né, essa diferenciação, porque eu tenho certeza que é a dúvida de muitos, né? Com certeza. E aqui na região tem muito registro de patente? Pouco. Pouco. A proporção, eu te diria que hoje no Brasil é feito em torno de mais ou menos 50 mil pedidos de registro de marca por mês, aonde que durante o ano é feito em torno de 20 a 30 mil pedidos de patente no ano inteiro. Então existe uma disparidade muito grande. Se registra muito mais marcas do que é feito patentes. Então patentes é muito específica. Só para você ter uma ideia, agora a gente vai falar um pouquinho sobre prazos, né? Hoje um registro de marca, ele demora aproximadamente em torno de 18 meses para ser aprovado. Isso se não acontecer nenhum problema, que ele tiver que fazer alguma análise extra, alguma oposição, recurso, alguma coisa, né? Porque senão esse processo ele pode demorar até 4 ou 5 anos. Então vocês vejam que por mais que as coisas estão evoluindo, mas se não tiver um direcionamento, tá? Dá muito problema. E muitas vezes empresas mal intencionadas de registro de marca, elas direcionam para o cliente, não, vamos tentar, vamos. Por quê? Porque ela vai ganhar com vários tipos de recursos e muitas coisas. Então eu sempre digo, a melhor coisa é você fazer um bom planejamento antes de começar. Porque depois que você já gastou lá 2, 3, 4, 5 mil, se tiver que gastar mais 1.000, 2.000, você vai gastar, você não vai perder aquilo que você investiu. Mas então, fazer um bom planejamento de marca é fundamental para que você possa ter digamos assim, diminuir o custo no processo de registro e ter êxito lá na frente. Né? Por que demora tanto, Paulo? Isso aí não estimula o empresário a fazer o registro? Então, demora porque existe uma fila muito grande. Só para você ter uma ideia, existem alguns ritos, né? Por exemplo, a marca, quando ela é depositada, ela demora em torno de 45 dias para que apareça no site do NPI. Então, nós temos uma revista toda terça-feira que é feita as publicações da semana anterior. E essa revista é publicada todas essas movimentações, né? Depois que a marca foi publicada no site, existe um prazo legal de 60 dias para que um terceiro que se sinta prejudicado por esse registro, que esse registro de repente vai impactar no direito do terceiro, ele pode entrar como oposição. Tá? Se isso acontecer, o INPI vai publicar no site do INPI que houve essa oposição, e aí o cliente ele pode fazer uma defesa. Ele não é obrigado a fazer a defesa, mas é importante que ele faça, porque aí ele vai poder dizer o porquê que ele acha que ele merece esse registro, né? E a gente vai ter digamos assim, uma oportunidade de dar um direcionamento para o INPI. Tá, mas daí assim, e como é que digamos que alguém está registrando uma marca que é igual a minha, e aí abre o prazo, a minha não está registrada, abre o prazo, como é que eu vou ficar sabendo? Veja bem, se você não tem a marca registrada, é um problema, porque você não vai saber.
né? Mas se você tem a marca registrada, principalmente um escritório que cuida, que faz esse trabalho, no nosso escritório a gente faz. Isso se chama colidência de marca. A gente, toda semana, a gente roda um sistema de todas as marcas dos nossos clientes e verifica todos os pedidos que entraram durante a semana que são, digamos assim, no mesmo segmento, né? Então quer dizer que se eu já tenho a marca, por exemplo, com vocês, né? Vocês fazem esse trabalho. Sim, isso já está incluso. A gente cobra um valor de uma anuidade que custa R$ 99,00 por ano, que ele serve justamente para a gente cuidar da marca de vocês e também das marcas que estão entrando com processo de registro que possam gerar algum tipo de problema para a marca de vocês, né? Que nesse 1 ano e meio aí, 18 meses, pode alguém, enquanto o processo está andando, alguém pode também pedir, né? Exatamente. E aí não vai ter, nenhum dos dois vai ter. Exatamente. E aí como que tu vai saber? Sim. Tem que ter alguém, tem que ter uma empresa especializada para cuidar disso daí, senão não adianta. E continuando, então, passado esse período de oposição, se ninguém entrar com um recurso, o processo ele fica parado praticamente 1 ano e 3, 1 ano e 4 meses, até o INPI pegar o pedido. Por quê? Porque existe uma fila muito longa, né? E aí, a partir do momento que o INPI pegou o processo para analisar, ele vai verificar se a marca não tem nenhuma outra marca idêntica, parecida. E uma coisa bem interessante falar para vocês é que como é que funciona a análise do NPI? O NPI ele não analisa só a escrita. Muitas pessoas acham, não, eu boto mais um S, eu boto mais um T, eu coloco um H na frente. Não, não é assim que funciona. O NPI ele trabalha pela questão fonética. Se a marca é parecida, se tem som de I, de Y, S, 2S, C cedilha, Z, é tudo igual para o NPI. Então, muitas vezes, a pesquisa que é feita lá no site do NPI, ela tem que respeitar essa variação fonética. E é aí que dá o problema. Por quê? Porque o contador, muitas vezes, quando ele vai fazer uma pesquisa lá no site do NPI, muitas vezes o cliente, se ele não respeitar as variações fonéticas que aquela marca pode ter, vai dar problema. O que acontece com nós? Nós temos uma ferramenta que a gente paga um valor até considerável já, e que ele faz todo esse trabalho das variações fonéticas para nós. Então a nossa pesquisa é muito mais profunda, porque ela já considera todas essas nuances das variações fonéticas. Então isso é muito importante para vocês, né? Você saber dessa informação, porque muitas vezes o cliente está lá, ele precisa vai precisar registrar a marca ou agora ou lá na frente, mas é importante ter uma pesquisa de qualidade para que ele possa realmente ter a segurança que ele naquela marca que ele vai investir, ele não vai ter problema lá na frente. Uma pesquisa mais assertiva, né? Exatamente. E aí, continuando no processo de registro, depois desse período de 1 ano e meio, o NPI ele vai aprovar. Inclusive, há um tempo atrás, agora em setembro mudou. Antes o INPI ele analisava o pedido, depois que a marca foi aprovada, ele fazia ele deferia a marca, tá? E aí o titular ele tinha um prazo de 60 dias para pagar a expedição do certificado que vai dar direito de uso, que daria direito de uso da marca por 10 anos, né? E a cada 10 anos poderia ser renovado. O INPI mudou esse sistema. Agora, o que o INPI faz agora? Quando você protocola o pedido, ele cobra a taxa do pedido inicial e do final. Com isso, aumentou-se o valor do processo de registro, as taxas. Se o cliente desistir lá na frente ou essa marca não for aprovada, o cliente já pagou as taxas, né? Então mudou esse sistema. Então agora você começa o processo de registro, lá na frente, se o NPI aprovou a marca, já sai o certificado. Então ele cortou um processo justamente para acelerar o processo também. E muitos outros países já trabalhavam dessa forma. O Brasil ele era um dos únicos países que trabalhava dessa forma, que tinha que pagar um valor inicial e depois lá na frente outro valor. Mas tem alguns escritórios de propriedade intelectual que continuam cobrando o jeito antigo. Cobra na frente, cobra no início e cobra no final. Então, muitas vezes, escolher um escritório que faça a coisa certinha é muito importante, né? Que não vai te cobrar valores que, de repente, não... Que não... Às vezes está cobrando lá na frente e está cobrando depois de novo, indevidamente, né? Exatamente. Que cobre realmente aquilo que é necessário para fazer o processo. Eu tive casos já de pegar clientes que iniciaram um processo de registro e a cada 3, 4 meses vinham mais taxas e taxas e...
sabe, processos normais que normalmente custa de 2 a 3 mil reais, tinha cliente que já tinha pago 10, sabe? E aí eles estão tão enrolados já com o cliente, com a empresa, que eles não conseguem sair, né? Então, muito importante, cuidar muito que tipo de empresa que você está contratando para fazer o processo de registro. Tu comentaste ali a questão da renovação. É cada 10 anos, é isso? Cada 10 anos. Cada 10 anos tu paga uma nova taxa de renovação da marca. Isso. A marca já é sua, Aham. e aí você estende essa proteção para mais 10 anos. Tá? E caso eu não faça esse pagamento nos 10 anos? Você perde. Aí o INPI ele disponibiliza essa marca para outras empresas que já estão na fila ou para que alguém possa começar um processo do zero, né? Nesse processo de registro basicamente é isso. E patente, tá? Até entrando só para complementar, o processo de patente ele é totalmente diferente. O processo de patente, ele tem exames, ele tem um período de sigilo da patente, sabe? E hoje, o prazo médio de patente está demorando em torno de 7 a 8 anos. Nossa. Então é muito mais moroso fazer um trabalho de registro de patente, né? E é importante dizer que isso acontece e o registro ele é feito por federação, ou seja, cada país. Se você tem uma marca que vai ser usada fora do Brasil, você precisa registrar ela em cada país que você registra. Por exemplo, eu vou trabalhar na América do Sul. Você vai ter que pesquisar e fazer o registro no Paraguai, na Argentina, no Chile, no Uruguai. E cada país tem o seu custo, tá? Então, com exceção de alguns blocos em alguns lugares, por exemplo, a África do Sul tem um bloco de países que você paga uma taxa única e você faz a proteção para vários países. A União Europeia também, se eu não me engano, são 24 países, você faz a proteção e ele cobre para todos esses países, né? Mas na grande maioria, quando você faz um registro, é sempre para dentro do país. E importante que é sempre dentro da sua atividade, né? Então, se você registrou a marca para, para contabilidade, vai ter lojas, vai ter outras empresas que vão estar usando o mesmo nome. Isso é uma coisa que muitas vezes também o empresário ele não tem essa noção. Ele acha que, eu já vi várias empresas que têm o mesmo nome. Perfeito. Outro segmento. Tem Outro problema. segmento, né? É outro segmento. Mas o que você tem que se importar sempre é com a sua atividade principal, né? E tem alguns segmentos interessantes também que, por exemplo, que você precisa registrar a marca em várias classes, né? Contabilidade é um segmento só. É muito específico, né? Mas, por exemplo, uma loja de vestuário. Existe o segmento de roupas e existe um segmento, outra classe também, que é a classe de comércio de artigos do vestuário, né? Então, roupas e artigos do vestuário. É a mesma coisa. Se você não registrar nas duas classes, você deixa uma brecha para que um terceiro vá lá e registre a marca na classe que você não registrou. O cuidado tem que ter, né? Exatamente. Então, assim, esse mercado da propriedade intelectual, ele tem muita brecha, né? Existem muitos advogados que acabam fazendo o registro de marca, mas eu vejo que a parte de registro de marca, ela é muito específica. É muito peculiar. Inclusive, hoje a gente tem vários escritórios que nos procuram, nós temos parceria com escritórios de vários estados também, vários clientes que são advogados, né? Justamente por quê? Porque eles entenderam que é algo muito específico e que tem que ter um profissional para cuidar disso, né? Importante. Interessante. E a tua empresa, Paulo, ela faz esse acompanhamento dos 10 anos, avisa o cliente? Sim, nós temos... hoje a gente tem mais de 1.000 marcas registradas, né? E o que acontece? Hoje a gente tem um software que faz esse monitoramento, né? Porque hoje tem que ser, né? Tu tem que automatizar todo esse processo. Então, nós temos um software que ele vai acompanhando os prazos, que vai nos dando... avisando com antecedência. Normalmente, quando terminou o prazo de 10 anos, o próprio pedido do INPI, ele abre uma janela um ano antes, para que você possa renovar. Tá? E depois que passou, tu tem mais um prazo de 6 meses também, a gente chama do período extraordinário. Então você tem o período ordinário, que é um ano antes, e depois que finalizou o prazo, tu tem mais o extraordinário, que são mais 6 meses. Perder esse prazo, aí não tem o que fazer.
pode entrar com recurso, pode fazer o que quiser, mas o INPI ele trabalha, dentro da parte jurídica, a gente fala da tempestividade. Você tem que ser tempestivo. Tu perdeu o prazo, você foi, tu não tem mais o que fazer. E não adianta entrar na justiça contra o INPI, porque o INPI é a autarquia máxima, é ela que regulamenta. Então, muitas vezes, a maioria dos juízes, eles levam muito em consideração ao que o INPI define, né? Porque ele já tem um conjunto de normas, leis que estabelece como que tem que ser feito tudo isso, né? Paulo, uma dúvida que surgiu no meio da classe é de que forma uma empresa que tenha registrado sua marca deve proceder para buscar seus direitos no que diz respeito à utilização indevidamente do seu nome? Isso é uma pergunta bem interessante e muitas vezes a gente trabalha bastante isso, a gente fala bastante sobre isso, porque não adianta só você registrar a marca, você tem que cuidar dela. Quando você não cuida, é que nem isso, acaba minando, enchendo de empresas, né? Então, é muito importante você fazer esse monitoramento constante para entender se de repente não tem outras empresas. E a gente sabe que muitas vezes tu achou um nome muito legal. E aí outra pessoa vai achar legal também, e para vários segmentos aquele nome ele tem um impacto, né? E a grande maioria dos empresários, como não tem essa noção do uso indevido, o que é você utilizar uma marca sem a devida autorização, eles acabam usando. E hoje, como nós estamos no país do jeitinho brasileiro, onde que todo mundo gosta de tirar proveito das coisas, gera-se muito problema. Então, o que a gente orienta? Hoje a gente tem um software, tá, chamado Rastro Digital, que é um software que faz o monitoramento da marca nas redes sociais. Olha que interessante. A gente consegue identificar tudo que as pessoas falam sobre a sua marca. Ou seja, não é só no INPI, a gente consegue monitorar para saber se alguém está criando um Instagram, se está criando um Facebook, se alguém fez um site com o mesmo nome no mesmo segmento. E com isso a gente consegue monitorar e para depois fazer ações corretivas. E qual é o processo? O que a gente tem que fazer? Primeira coisa é identificar. Identificou que a empresa está sendo utilizada de forma errada, porque você já tem esse direito, é necessário fazer um contato com a empresa, informar ela e dar um prazo. Olha, eu vi que você está usando a marca tal, essa marca nós temos registro, existe toda uma questão legal por trás disso. Se você não parar de usar, a gente vai ter que entrar com um processo. E olha, hoje em dia, depois que a empresa foi notificada, né, ela não pode mais dizer que ela não sabia. Então, no direito, isso tem muito valor. Então, quando a gente faz essa notificação, o ideal é, muitas vezes, você contratar uma empresa para fazer essa notificação, né? Porque se você for fazer, muitas vezes o cara não vai dar bola. Eu vou continuar usando, qualquer coisa me processa, não sei o quê. Então, quando você faz a notificação, existe toda uma forma de fazer. A gente, primeira coisa, faz uma carta registrada, tá? Faz um documento explicando os crimes que a pessoa está infringindo, né, o direito do terceiro, né? Porque você utilizar a marca sem a devida autorização, tá, é apropriação indébita. Você está se apropriando de um bem de alguém e você está tendo lucro em cima disso. E aí muitas vezes quando o juiz ele está analisando um processo de apropriação indébita e ele viu que a empresa obteve lucro em cima daquela marca, ele pode entrar com lucro cessante. Ele pode ir lá atrás, desde quando ele começou com aquela empresa, com aquele negócio, e ele sabia que a empresa já tinha alguém utilizando a marca, e ele pode solicitar que haja uma multa sobre todo esse período. Isso pode quebrar uma empresa, né? Porque você imagina você pagar um lucro sobre desde o início da empresa. E a notificação, quando ela tem uma carta registrada, que não tem como o cliente dizer, não, eu não sabia. Não, a partir de agora, você já sabe. Tá então, certo. agora você vai ter que trocar o nome. Se você não trocar o nome, eu vou te processar e vou te cobrar lucro cessante do período que daqui para frente, né? Faria uma notificação, então, extrajudicial, digamos assim. Esse é o processo. Uma notificação extrajudicial, o cara não deu bola, entra na justiça. Isso. E o processo hoje é muito, digamos assim, tem uma efetividade muito grande. É rápido. Se você pegar um advogado legal e um advogado que tenha experiência, ou que seja bom, entra com pedido liminar, prova que a marca é sua, que você tem essa titularidade,
né? Mostra que a empresa está infringindo. Inclusive, esse software que a gente gera provas da utilização da marca de forma indevida, né? Os posts nas redes sociais e tudo. E hoje está tudo muito conectado e as pessoas gostam de aparecer nas redes sociais. Então as pessoas mesmo, elas estão criando prova contra elas mesmas, né? E isso vai ser utilizado depois. O juiz, ele vai analisar esse caso e olha, todos os casos que a gente entrou com pedido de liminar, pedindo para que a empresa parasse de utilizar, o juiz já deu a sentença de mandar parar e já com uma multa para cada dia que a pessoa continuar usando a marca. Então assim, ó, existe digamos assim, um processo muito bacana por trás disso e funciona muito, né? Legal, bom saber isso aí. Uma informação muito importante. Com certeza. Bom, pessoal, então eu acho que a gente conversou bastante, tiramos bastante dúvidas e tal. Eu gostaria de abrir esse espaço, de repente, se vocês quiserem comentar alguma coisa, quiserem fazer alguma pergunta, ou se vocês quiserem se despedir também, né? Enfim, esse podcast é nosso e eu acho que foi muito legal, a gente trouxe muita coisa, mas eu vou abrir espaço para que vocês possam, de repente, fazer alguma complementação ou tirar alguma dúvida que falta também, tá bom? Posso começar? Vai lá. Só agradecer pelo convite, né? Dizer que está conversando aqui com 2 profissionais num ecossistema aí de 539 mil no Brasil, né? São mais de 100 mil escritórios de contabilidade. Em Santa Catarina somos em 23 mil, quase 24 mil profissional, 5.800 escritórios de contabilidade. Em Chapecó, 1.700 contadores em média, e são 210, 215 escritórios de contabilidade. Então, um ecossistema muito grande, né? E que bom que você nos convidou e que a gente teve essa oportunidade de falar sobre algo tão importante que é essa questão de registro da marca. Paulo, em nome também do Sindiconte, né? Que hoje, quero destacar aqui que a Registro Feito é parceira do Sindiconte. Então, até mesmo para quem não sabe, para algum associado do Sindiconte que não saiba que a Registro Feito é parceiro do Sindiconte, sim, né? Então, podem buscar as informações, né? Eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que o nosso bate-papo aqui é bem importante, dá para esclarecer muita coisa, né? E é um tópico, um assunto que ainda não chegou, nem você colocou no início da nossa conversa, né? São apenas 5% das empresas, né? Nos primeiros 5 anos, acho que é mais ou menos isso. 19, desculpa. Então veja que tem ainda essa preocupação, não chega ainda no início da abertura da empresa. Então aqui vai um apelo, vai um recado aos nossos colegas contadores, né? Que realmente orientem seus clientes para que realmente busquem essa ferramenta, né? Busquem esse registro para evitar a dor de cabeça lá na frente. Já temos tantas dores de cabeça, né? Evitar que não é fácil ser empresário no Brasil, então vamos fazer a coisa certa desde o início, que daí não vamos nos incomodar no futuro aí. No mais, é só realmente agradecer e dizer que o Sindiconte aí está de portas abertas também para registro feito. Precisando da gente, a gente está à disposição. Bacana. E eu gostaria de estender, então, também o convite, né, para que outros contadores e profissionais que precisem dessa consultoria, desse apoio, a gente está aí à disposição para auxiliar nesse momento da criação do negócio, da marca, de repente dar um direcionamento, né? A gente não cobra para fazer pesquisa, não cobra para dar direcionamento, tá? Então, quando vocês entenderem que é necessário envolver uma empresa especializada para auxiliar nesse processo, a gente está à disposição para ajudar. Tá Legal. Bom? Agradecer novamente a vocês. Muito obrigado por vocês participar, fazer esse bate-papo com nós. Eu acho que gerou muita curiosidade e é legal a gente poder trocar essas experiências junto. Muito obrigado a todos, gostaria de agradecer mais uma vez e pedir para que vocês curtam o nosso podcast, né? E acionem o sininho lá para nos seguir. Compartilhe também com outras pessoas, que esse assunto é bem importante. Muito obrigado a todos e nos encontramos no próximo podcast Momento Criativo.